O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Espaço Técnico. Olá, está no ar o Espaço Técnico que traz informações importantes sobre a desoneração da folha de pagamento. A recente aprovação da lei que revê a desoneração da folha e aumenta as alíquotas sobre a receita bruta das empresas ainda tem gerado dúvidas aos profissionais da contabilidade. Afinal, o que realmente muda com a política de desoneração, que, por sinal, é a última medida do ajuste fiscal proposto pelo governo para o equilíbrio das contas? Quem vai nos trazer mais detalhes sobre esse assunto é a advogada e consultora nas áreas de Direito do Trabalho e Previdenciário, Valéria de Souza Teles, que também, logo mais, vai debater o tema com José Augusto de Vasconcelos, empresário da contabilidade e delegado regional do CRC-SP em Osasco. Hoje nós vamos falar sobre desoneração da folha, um tema que vem sendo muito discutido, principalmente agora que tem sido alterado, né? Principalmente pela Lei 13.161. Eu vou abranger sobre o tema, trazendo algumas situações anteriores, mas principalmente relativo à Lei 13.161. Inicialmente, eu trago para vocês a base legal, as principais alterações, né? Na realidade, as principais legislações que tratam sobre o assunto. Por quê? Porque desoneração da folha, se nós formos analisar, são 12 legislações que tratam sobre o assunto. Eu trouxe para vocês, inicialmente, a medida provisória 540, que foi convertida em lei pela Lei 12.546. Posteriormente, várias alterações ocorreram. Entretanto, né, se vocês tiverem a Lei 12.546 em mãos, com a redação atual, já tem todas essas alterações. Uma legislação que é importante também vocês terem em mãos é a Instrução Normativa 1436. Essa Instrução Normativa da Receita Federal, ela traz principalmente um resumo geral do que a legislação traz também no seu anexo 1 as atividades relativas à prestação de serviços e no anexo 2 os códigos NCMs da indústria. Uma coisa que é importante vocês fixarem e frisarem, que eu sempre digo, tanto nas minhas palestras como nos meus cursos, é de que quando se fala em desoneração da folha, muitas vezes as pessoas me questionam por que o termo desoneração da folha, se muitas vezes a empresa é onerada. Até, eu posso dizer com certeza, que até outubro, quando não existia opção, que eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre opção, até outubro, independentemente da empresa ser onerada ou não, ela teria que participar da legislação de desoneração da folha, se a sua atividade estiver descrita na legislação. Se vinculava muito sobre o termo desoneração da folha, porque as pessoas imaginavam que desonerar significa a empresa ter uma vantagem, e não necessariamente. Desonerar, obviamente, é tirar o ônus, né, um determinado ônus que a empresa tenha. Entretanto, o termo utilizado é desoneração da folha, ou seja, uma parcela da folha de pagamento deverá deixar de ser paga e será substituída por uma percentagem sobre a receita bruta. Até outubro de 2015, era obrigatório. Todas as empresas elencadas na legislação teriam que participar da legislação de desoneração da folha, tendo vantagens ou não. Essa instrução normativa da Receita Federal traz justamente as atividades relativas à desoneração da folha. Então, para eu participar da desoneração da folha, eu teria que necessariamente estar dentro dessa legislação. Uma coisa que é importante também frisar é de que a medida provisória 540 de 2011, ela trouxe inicialmente um prazo para que a desoneração da folha de pagamento finalizasse. Ela começou em em dezembro de 2011, com a intenção de terminar em dezembro de 2012. Com a conversão da Lei 12.546, essa data foi alterada para 31 de 12 de 2014. Mas, hoje, e posteriormente, com uma alteração legal, ela tornou-se por prazo indeterminado. Lembrando que, até outubro de 2015,
a situação era de obrigatoriedade dessas empresas. Com a Lei 13.161 de 2015, ela trouxe a opção, ou seja, a empresa vai optar, a partir de novembro de 2015, vou trazer para vocês como que será feita essa opção, ela vai optar ou recolhimento sobre a receita, vou trazer também quais os percentuais, ou se ela continua recolhendo 20% sobre a folha. O que é a desoneração da folha de pagamento? Desonerar, como eu disse para vocês, tirar o ônus. A única palavrinha que talvez ficou faltando aí é o termo desoneração parcial da folha de pagamento. Por quê? Porque não é toda a parte previdenciária que vai ser substituída pela percentagem a ser recolhida sobre a receita bruta. Vai ser apenas a parte relativa aos 20% que a empresa tem sobre empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais. Uma coisa que é importante dizer, e as pessoas normalmente confundem, quando a empresa está dentro da legislação de desoneração da folha, não quer dizer que ela não terá mais recolhimento de GPS, ela terá recolhimento da guia de previdência social, sim. Relativo aos 20% da desoneração da folha, a única observação que tem que ser feita, talvez a mais importante, é que os 20% sobre a folha de pagamento será substituído por uma determinada percentagem, que eu vou trazer para vocês, sobre a receita bruta, permanecendo todos os demais recolhimentos inerentes à GPS. Ou seja, o que a empresa tem de RAT, riscos ambientais do trabalho, terceiros, contribuição adicional e o que é descontado dos segurados que eles prestam serviço, continua a ser recolhido. Então, o termo utilizado, que eu tenho observado normalmente pelos contribuintes, de que a empresa que está dentro da desoneração da folha, dentro da legislação de desoneração da folha, não recolher GPS é errado dizer. Por quê? Porque ela só não vai ter os 20% de recolhimento sobre a folha de pagamento, permanecendo as demais contribuições normalmente na GPS. Então, como que vai funcionar? Dependendo da percentagem, nós vamos verificar que essa percentagem, a partir de novembro, vão ter 4 tipos de percentagem, 4,5%, 3%, 2,5% e 1%, vai ser recolhido na DARF, né, na Guia de Recolhimento de Tributos Federais. As demais contribuições da empresa referente à GPS vão continuar sendo recolhidas na GPS. Aliás, o próprio termo, se vocês observarem, utilizado pela legislação é em substituição ao artigo 22, incisos 1 e 3, ou seja, somente relativo a essas contribuições, permanecendo as demais contribuições normalmente. A empresa que está enquadrada, então, na legislação de desoneração da folha, deverá recolher a DARF e também vai recolher as demais contribuições na GPS. Como eu disse para vocês, foi trazida uma opção pela legislação, pela Lei 13.161, a partir de novembro. Vou frisar isso para vocês. Então, eu trouxe no material que vocês podem observar, eu trouxe as alíquotas que se mantinha até novembro e a partir de novembro. Então, até julho de 2012, para as empresas que estão enquadradas no artigo 7º, a alíquota era de 2,5% até julho de 2012. Com a medida provisória 563, essas alíquotas foram alteradas para 2%, o que se manteve até outubro de 2015. A partir de novembro, 4,5%. Então, as empresas que vinham recolhendo 2%, que normalmente são as empresas prestadoras de serviço, mas eu não posso colocar isso como regra. Por quê? Porque também tem empresas prestadoras de serviço no artigo 8º. As empresas prestadoras de serviço no artigo 7º, que recolhia 2%, a partir de novembro passa a ter o recolhimento de 4,5%. Porque uma coisa que é interessante também eu frisar, se vocês observarem a Lei 13.161, lá vem trazendo que o prazo de vigência dessa legislação se dá a partir de 4 meses após a sua publicação, que daria dia 1º de dezembro. Então, muito se confunde, muitas pessoas têm me perguntado sobre a partir de que competência que passa a valer a legislação, se é a partir de novembro ou se é a partir de dezembro. A legislação vai entrar em vigor em 1º de dezembro. Então, todas as contribuições efetuadas a partir de dezembro, ou seja, contribuição previdenciária a ser recolhida no dia 20 do 12, ou, caso seja feita a opção, que eu vou entrar no mérito daqui a pouco, seja efetuado,
Ambos os recolhimentos, tanto de GPS como da DARF, ocorrerá dia 20/12. Então, em 20/12, eu já devo aplicar essas alíquotas que eu trouxe para vocês. Entretanto, dentro do próprio artigo 7º, teve uma inclusão de uma alíquota. Além dos 4,5%, criou-se 3% para determinadas atividades. Eu trouxe para vocês no material quais são essas atividades. Obviamente eu não vou descrever e nem citar todas elas, senão a gente acaba perdendo muito tempo. Tive a preocupação de trazer para vocês nesse material, justamente para vocês terem em mãos e saber quais são as atividades que eu devo recolher 4,5%, que é a regra, e quais eu tenho que recolher com 3,5%. Lembrando que dessas de 3,5%, permanece a de call center, por exemplo, né? Dentre outras situações de transporte rodoviário de passageiros, que já estava incluso na legislação anterior. Então, só se alterou a alíquota, que era de 2%, ao invés de passar para 4,5%, criaram uma outra alíquota de 3%. As alíquotas do artigo 8º vem trazendo também uma alteração. Para as empresas que já estavam enquadradas na legislação, até julho de 2012, 1,5%. De agosto a outubro de 2015, 1%, que é o que se manteve, né, a última alíquota que nós temos conhecimento. A partir de novembro, passa a 2,5%. Entretanto, eu tenho que fazer uma ressalva aí. A regra, assim como aconteceu no artigo 7º, que a regra é de 4,5% e tem algumas exceções que mantiveram, ou melhor, que alteraram para 3%, aqui no artigo 8º também tem essas situações. 2,5% para o artigo 8º, principalmente as atividades do anexo 1. Qual o anexo 1? Anexo 1 da Lei 12.546. Por quê? Porque a alteração da Lei 13.161 é justamente a alteração da Lei 12.546. No anexo 1, vocês vão observar que os códigos descritos ali são principalmente os códigos ou exclusivamente os códigos NCMs, que são os códigos vinculados à indústria. Então, vamos fazer um parâmetro. Quando se fala em atividades ligadas à indústria, não é o código da indústria que deverá ser enquadrado, e sim o produto cuja indústria fabrica. E aí, dependendo do produto, pode ser que tenha produtos que se enquadram na legislação de desoneração, pode ser que tenha produtos que não se enquadram. Nesse anexo 1 da Lei 12.546, os que estiverem ali, o que era 1% em outubro, passa a partir de novembro para 2,5%. E eu trouxe para vocês, além do anexo 1, outras atividades, como eu disse para vocês anteriormente. O artigo 7º eu posso dizer que só tem serviços. No artigo 8º existe indústrias e também serviços. A maior parte desses serviços, como eu disse, como regra, permanece com 2,5%, porque é a regra do artigo 8º. Então, vocês vão observar, eu trouxe aí para vocês no material, quais as atividades que permanecem com 2,5%, né, que foi alterado de 1% para 2,5%, além do anexo 1. Entretanto, deve ser observado também que há alíquotas que se mantêm com 1%, que vocês também têm no material. Qual a atenção que vocês têm que ter, o que dificulta ainda mais com essa nova legislação, a 13.161? Terão atividades do artigo 7º com 4,5%, no mesmo artigo 7º com 3,5%, e quando se fala no artigo 8º, 2,5% e 1%. Cuidado que tem que se ter, verificar qual atividade, em qual artigo que se enquadra. Além desse saber em qual artigo a minha atividade se enquadra, eu tenho que observar as alíquotas. Por quê? Porque tem alíquota com 1%, com 2,5%, 3% e 4,5%. Como que vai funcionar a opção? Que é a maior dúvida que eu tenho observado entre as pessoas que lidam com essa legislação. Regra: a opção deverá ser feita todo mês de janeiro. Excepcionalmente, em 2015, a opção é feita em novembro. Como que vai funcionar, então? No ano de 2015, no mês de novembro, eu faço a minha opção. Como que vai funcionar essa opção? Ou eu recolho essas percentagens que eu citei para vocês, de 4,5%, 3%, 2,5% ou 1% sobre a receita bruta, ou eu recolho 20% sobre a folha. Então, vocês têm que pensar o seguinte:
Até outubro, as empresas e as atividades que estavam enquadradas na legislação de desoneração da folha, eu recolhia sobre essa percentagem sobre a minha receita e não recolhia os 20%. A partir de novembro de 2015, eu vou poder optar pelo recolhimento sobre a receita ou recolhimento sobre a folha. Fiz a minha opção em novembro. Tem que ser refeita? Sim, todo mês de janeiro de cada ano. Excepcionalmente, em 2015, eu faço uma opção. Como é feita essa opção? Com o recolhimento, com a efetivação do recolhimento. Vou efetuar o recolhimento em novembro, eu vou fazer a minha opção recolhendo a guia, ou a GPS com os 20%, ou a DARF com essas percentagens que eu citei para vocês. Quando for em janeiro, eu volto a fazer a minha opção, como recolhendo o mês de janeiro essa situação. Ou recolho sobre a receita, ou recolho sobre a folha. Tem que ser dito também, em se tratando de obra de construção civil, se vocês se recordarem, a grande alteração que teve com a legislação, em se tratando de construção civil, a construção civil nos códigos 412, 432, 433 e 439, sempre era feita de acordo com o cadastro no SEI, né? O cadastro específico do INSS. Como seguia a regra de, dependendo da data em que o cadastro do SEI fosse feito, o procedimento a ser adotado seguia do começo da obra até o final, vai permanecer isso também com a opção. Quando que eu faço a opção? No momento do cadastramento, no SEI. Então, para essas empresas de construção civil, cujos códigos são esses que eu acabei de citar para vocês, vai ser feita a opção no momento do cadastro, até o final da obra. Lembrando que permanecerá o percentual de 2% para as obras que já foram feitas as suas, digamos assim, os seus recolhimentos anteriormente. Então, se a matrícula do SEI foi feita entre abril de 2013 e maio de 2013, permanece 2%. O mesmo ocorre para as matrículas do SEI do mês 6 de 2013 a 10 de 2013 e também do mês 11 de 2013 até 10 de 2015. Ou seja, as situações e os períodos em que a empresa era obrigada a recolher sobre a receita bruta. E aí vai manter os 2%. Empresas de tecnologia da informação e indústria, tem que ser feito e frisado que, nesse momento, nessas situações, permanece a proporcionalidade. Ou seja, para as empresas que trabalham com tecnologia da informação, call center e indústria, que fizerem a opção pela receita bruta, vai ter que fazer a proporcionalidade da mesma forma. E como que é feita essa proporcionalidade? A receita bruta da atividade que se enquadra, eu vou recolher os meus 4,5% ou 3%, de acordo com o que eu tinha comentado com vocês. Relativa à atividade que não se enquadra, eu tenho que fazer a proporcionalidade. Como que eu faço essa proporcionalidade? Eu vou pegar a receita bruta da atividade que não se enquadra, ou seja, que não está descrito na legislação, dividir pela receita bruta total da empresa, onde vai me dar um valor. Esse valor eu multiplico por 100 para me dar uma percentagem. Essa percentagem eu tenho que aplicar sobre o valor de recolhimento da Previdência Social. Uma atenção maior. Essa percentagem eu não aplico sobre a folha de pagamento. Eu aplico sobre o resultado dos 20% sobre a folha. Ou seja, sobre a contribuição que a empresa fazia ou faz, né, dependendo aí da situação que ela vai adotar, vai ser aplicada essa percentagem sobre o valor que ela recolheria dos 20% sobre a folha. Relativa à retenção dos 11%, permanece a situação de que, se a minha empresa está enquadrada na desoneração da folha, na legislação de desoneração da folha, e também está enquadrada na legislação relativa à retenção dos 11%, o que eu tenho que fazer? Substituir o que a legislação traz em 11% para 3,5%. Por quê? Porque a empresa vai deixar de recolher 20% sobre a GPS, então fica muito mais difícil ela poder compensar esse valor. O que foi feito, então, na legislação? Uma adequação para as empresas enquadradas na retenção, na legislação de retenção de 11% e na legislação de desoneração da folha, passa de 11% para 3,5%, como já vinha sendo colocado anteriormente.
Lembrando, como eu já tinha comentado, 20% de recolhimento da folha, tanto os 20% de recolhimento da GPS como os valores a serem recolhidos na DARF, ambos têm o seu prazo de vencimento dia 20 do mês seguinte à competência. Deixei para vocês também alguns sites de interesse para vocês acompanharem, porque pode, não é pelo fato de existir a Lei 13.161 que não pode ter alterações. Nesses sites vocês podem acompanhar relativa à desoneração da folha, não só a complementação, como também surgimento de novas legislações. Deixo aqui o meu recado, espero tê-los ajudado de alguma forma. Valéria, muito obrigado pela sua explanação. Acho que foi... você conseguiu em pouco tempo trazer bastante conteúdo para a gente. Parabéns. Obrigada. Eu gostaria agora de relembrar alguns tópicos que você colocou, até porque isso é o que acaba trazendo mais dúvidas para o profissional da contabilidade no dia a dia. Então, quando que o profissional tem que fazer a opção pelo recolhimento pela folha ou com as regras da desoneração? Bom, pela legislação vem trazendo que a regra é todo mês de janeiro. Entretanto, em 2015, excepcionalmente, tem que ser feita em novembro. Muitas pessoas têm tido dúvidas relativas à opção justamente pelo prazo de vigência da legislação. Como a legislação traz que entrará em vigor 4 meses após a publicação da legislação, muitos ficaram em dúvida se a competência é novembro ou se a competência é dezembro. Mas a legislação é clara que ela traz, em se tratando de opção, a opção deverá ser feita para novembro. Ou seja, se você faz a competência, se você faz a opção em novembro, você vai recolher em dezembro, ou seja, prazo em que a legislação já estará em vigor. Quando for em janeiro, a pessoa volta a fazer essa opção, ou seja, todo mês de janeiro, só em 2015 que será feita em novembro. Então terá que ser feita em novembro de 2015 e novamente em janeiro de 2016. Perfeito. E como é feita essa opção? O profissional da contabilidade ele está acostumado em outros tributos, ele tem sempre que fazer uma manifestação através de uma declaração, enfim, em alguma obrigação acessória. Em relação às regras da desoneração, a opção pela desoneração, eu tenho que manifestar isso em alguma declaração ou é só pelo recolhimento? Somente pelo recolhimento. Não tem necessidade de fazer nenhum termo ou qualquer declaração exteriorizando essa vontade dele. O simples fato de recolher pela Receita, na DARF ou os 20% na GPS já está manifestado. A própria legislação traz que essa manifestação será feita pelo próprio recolhimento referente à competência. Então, em novembro de 2015, quando chegar a competência de novembro, se a empresa recolher DARF, já está manifestada o seu interesse em continuar recolhendo sobre a Receita. Se ela recolher a GPS os 20%, está manifestado o seu interesse em recolher os 20%, lembrando que é irretratável essa opção. Feita a opção em janeiro de 2016, por exemplo, pela Receita, será sobre a Receita até o final do ano. Ela não tem como modificar essa situação. Perfeito. Uma outra situação também que é bem particular e a gente precisa prestar bastante atenção, o profissional da contabilidade precisa prestar bastante atenção, em que situações que se aplica a proporcionalidade entre recolhimento pela receita bruta e recolhimento pela folha de pagamento. É muito interessante essa sua pergunta pelo seguinte, pelo fato de existir a proporcionalidade, muitas pessoas imaginam, talvez a maior parte dos profissionais de contabilidade, eles imaginam que sempre terá que ser feita a proporcionalidade. Quando que ocorre a proporcionalidade inicialmente? A proporcionalidade é feita quando eu tenho atividades que se enquadram e atividades que não se enquadram na legislação de desoneração da folha. Isso só é aplicado para a tecnologia da informação, call center e indústria. As demais atividades cujo enquadramento é feito pelo Código Nacional de Atividade Econômica não se aplica a proporcionalidade. Por quê? Porque todo enquadramento é feito pelo Código Nacional de Atividade principal da empresa. Se o código principal se enquadra, eu vou recolher sobre a receita
por exemplo, se essa for a opção, sobre o valor total da receita, incluindo as atividades que, a princípio, não se enquadraria. Então, proporcionalidade, mesmo após a opção, permanece somente para tecnologia da informação, indústria e call center. Perfeito. O cliente do profissional de contabilidade, ou, enfim, a empresa que ele está atendendo, como é que ela faz para saber se ela pode ou não optar pelas regras da desoneração? Você fala sobre aplicar a legislação, quando que ela se enquadra na desoneração da folha. Ela se enquadra na desoneração da folha quando a sua atividade está descrita na legislação. Como eu tinha comentado com vocês, que na minha explanação, que tem 12 legislações que tratam sobre o assunto, o interessante é verificar a Lei 12.546, né, que é a legislação básica, mas principalmente a Instrução Normativa 1436. Por quê? Porque pela Instrução Normativa da Receita Federal 1436, lá vem trazendo qual atividade que se enquadra, a partir de qual data e qual a percentagem a ser verificada. No anexo 1 da medida da Instrução Normativa, vem trazendo os serviços e no anexo 2 os códigos NCM, no caso de indústria. Então, é um bom parâmetro para se aplicar. Lembrando que, como essa instrução normativa é anterior à Lei 13.161, é interessante verificar também a Lei 13.161 para ter a certeza se foi enquadrada uma nova atividade ou não. Ok, Valéria. Mais uma vez, eu agradeço em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo a sua participação, toda essa conteúdo que você trouxe para a gente. Eu que agradeço. Parabéns pela concisão aí das palavras. Obrigada. E esperamos tê-la de volta conosco em breve. Muito obrigado. Obrigada eu. O Espaço Técnico termina aqui e agradecemos a sua audiência. Para mais informações sobre o setor contábil, acesse o nosso portal crcsp.org.br. Acompanhe também a nossa programação na TV do CRCSP. Até a próxima edição. Acompanhe a programação da TV CRCSP.